também falar um pouco mais detalhadamente no culto logo mais à noite. Mas, irmãos, eu pedi para o pastor Walter aqui entregar uma saudação para vocês, uma palavra. Eu vou aqui passar o microfone para ele dizer aqui algumas coisas para os irmãos. Amém? Pastor Walter, entrega as saudações aqui para a igreja. Boa noite, amada igreja. Eu sou o irmão Walter, aqui de São José, Santa Catarina, onde estou hospedado, juntamente com o irmão Diógenes, aqui em minha casa. E hoje ele me convidou para estar aqui e dar uma saudação para vocês. E para mim é um grande prazer dar uma saudação para a igreja do Deus vivo. Nós sabemos que o ensinamento da palavra de Deus para nós, nesta revelação da sã doutrina, posiciona cada um no corpo de Cristo. E o posicionamento sempre vem através do ensinamento da sua palavra, expondo realmente o que é a verdade. Porque Jesus falou, o profeta também falou, que a verdade liberta, né? Então realmente nós somos libertos por essa verdade ter chegado até o nosso coração, através da predestinação que cada um tem por nós, desde antes da fundação do mundo. Amém. Nós sabemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, também foi um predestinado por Deus para isso. Amém. Eu também creio da mesma maneira. Ele foi predestinado para um acordo, para um determinado trabalho que somente ele poderia fazer. Amém. Jamais nenhum outro homem nascido de mulher poderia fazer. Deus teve que trazer o seu Filho Jesus Cristo aqui nesta terra, através da Virgem Maria, para ele tomar o seu lugar e poder realizar esta obra, porque Deus estava em Cristo para reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, eu estou feliz de poder falar e saber que o irmão Rosendo também está aí, o qual é uma peça bastante importante para mim. Que ele trouxe a mensagem do profeta, trouxe essa luz que realmente brilhou no meu coração, através do ensinamento da sua palavra, o qual já estava no meu coração, eu precisava ouvir para me posicionar relacionado a esta palavra. Eu sou grato a ter o meu Diógenes aqui, falando comigo, e ele está fazendo o seu programa, e me convidou para dar a saudação, e todos que estão aí da igreja de Francisco Morato, sejam todos abençoados, sejam abençoados juntamente com o irmão Roseno, que o qual para mim é uma peça bastante importante na minha vida cristã, para poder chegar aonde aqui estou. Eu pude chegar através da voz do bom pastor, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi a sua voz, e eu, como ovelha do seu pasto, você, como ovelha do seu pasto, também se alimenta desta palavra, participa da fonte da água da vida, para refrigerar a alma de cada um e posicionar a cada um no tema, ó precioso irmão e irmã. Deus sempre supre a nossa sede natural, nossa sede espiritual, Ele sempre supre essa sede. Sempre tem um natural para tipificar o espiritual. Assim como nós temos uma água natural, a mulher do poço tinha realmente sede por uma água natural. E ela foi procurar água natural, e ali estava alguém esperando por ela para dizer, eu sou o que fala contigo. Então somente ele poderia falar a ela aquilo que ela buscava no seu coração, aquilo que já era uma semente predestinada por Deus, que estava no coração daquela pessoa ali. Ela podia se identificar quando ele ouviu, vejo que tu és um profeta. Ele se identificou sempre que quando o profeta fala a palavra de Deus, ele sempre manifesta no coração dos eleitos, e o eleito não tem mais confusão. A luz brilhou na sua vida. O seu coração é uma nova criatura, um novo nascimento, traz a experiência para cada um que vem aqui nesta terra. Que Deus abençoe a todos vocês, que toda a igreja seja abençoada, ao lado do pastor Diógenes, ao lado do irmão Rosendo, que é uma peça muito importante para mim. Eu sempre tenho muita gratidão ao irmão Rosendo por ele ter vindo aqui e trazido para mim esta mensagem maravilhosa. Quando eu a vi, li, disse, aqui está o que eu precisava saber. E eu não tenho mais vergonha, não tenho mais nenhum problema para divulgar esta mensagem. Assim que todos sejam abençoados. Muito obrigado por essa manhã. Esta é uma manhã de ressurreição.
Esta é a manhã de ressurreição. Então, se Cristo já está no teu coração, é porque você já ressuscitou com Cristo. Uma nova vida está entrando agora, uma nova natureza está entrando. Essa natureza nova está entrando no coração de cada um de nós. Sou grato e peço a bênção no nome de Jesus Cristo para todos vocês. Orem por mim. Amém. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Walter, pelas suas palavras. E agora você vai fazer Amém. o seu programinha, né? Agora vamos dar aqui continuidade. E agradeço, pastor, pelo seu tempo aqui. E realmente o pastor Walter disse tudo aqui. Somos devedores aí desse trabalho que foi iniciado pelo irmão Rosendo. Antes de continuar aqui, eu preciso que os irmãos me dêem um reporte aí, por favor, no grupo da doutrina mesmo. Preciso saber se estamos transmitindo. Para mim aqui está tudo ok. Não houve queda de sinal, mas eu preciso saber se os irmãos estão ouvindo. Alguém precisa me dar um relato aqui. Se eu preciso fazer algo, desligar e configurar o áudio para ver se está mais baixo ou mais alto. Os irmãos me ajudem aqui, me dá um reporte, por favor, um feedback. Como é que está aí a audição? Quem está ouvindo? Temos aqui umas 11 famílias. Deus abençoe família de Ipanema, Minas Gerais. Agora temos 3 sintonizados lá em Francisco Morato. Então temos aí o nosso tabernáculo e mais 2 famílias aí que não puderam ir na igreja por algum motivo. Ok. Como é que está o sinal? Alguém pode dar um relato? Transmissão em Natal perfeito. Amém. Obrigado, irmão Bruno. Irmão Denilson está em Castro. Deus abençoe, querido irmão Denilson. Irmã Lainara, Jundiaí, sinal perfeito. Maravilha, graças a Deus. Isso, queridos, obrigado. Precisava saber disso. Tudo bem. Então, meus irmãos, como o pastor Walter disse, somos devedores aí, né, do trabalho que o irmão Rosendo começou. E com isso nós podemos dizer com propriedade, sem medo de errar, que foi somente quando o irmão Rosendo trouxe aí esse ensino doutrinário que veio pelo Ministério de Ensino do irmão Brian, do irmão Liveio, é que nós podemos dizer que a mensagem realmente chegou para o Brasil. Então, esqueça aí o pessoal que começou lá nos anos 70, que se apresenta como colunas, né? Dizendo que trouxeram a mensagem. Não, eles trouxeram um genérico. Trouxeram um genérico da mensagem. Né? Então é só agora aí, com esse trabalho que o irmão Rosendo começou a fazer no Brasil, é que a mensagem chegou no Brasil. Vamos dizer o quê? Não podemos usar meios termos. Este é o fato. Compare o que realmente o irmão Bruno ensinou através desse Ministério de Ensino com o que era ensinado até antes de nós termos contato com esse material. Compare, apenas compare e você vai ver a diferença. Então a gente até admite, né, tolera a forma como alguns não querem aceitar isto, porque se ensinaram de uma forma errada é porque foram instruídos de uma forma errada. Eu sei que às vezes pode ferir aí o brio, pode ferir o orgulho de alguns, né? Então é normal que eles digam que nós é que estamos errados e que eles que começaram errado, na verdade, estavam certos. É normal, é comum eles dizerem isso. Então, mas infelizmente nós temos que expor a coisa de uma forma clara. O que eles trouxeram foi uma coisa parecida com a mensagem, mas não era a mensagem, toda a mensagem. O que se pregou aqui por muito tempo, o que se instruiu, o que se ensinou por muito tempo, foi aí fragmentos do sermão, da teologia, digamos assim, do irmão Branham, do ensino do irmão Branham, e mesmo porque havia uma carência também de traduções, o irmão conhece tudo isso. Mas mesmo depois, quando novas traduções vieram, ao invés de eles se adaptarem, readequarem seu ensino, não, eles continuaram com aquela mesmice, com aquela ideia limitada do que eles pensavam que era a mensagem, e não se atualizaram. E isso é um erro, porque o ministro tem que estar sempre se atualizando para que o povo aí possa também fazer o mesmo, de modo que amadureça. E o amadurecimento, meus queridos, não pode vir de outra forma, senão através do ensino da palavra. Amém? É esse entendimento que nós temos. Temos 15 famílias aqui agora, Porto Ferreira, São Paulo. Deus abençoe, querido irmão Francisco. Né? Estivemos aí visitando ele. Eu creio que deve ser o pastor Francisco, ou alguém aí da sua congregação nos acompanhando. São Luís, Maranhão, Deus abençoe que está lá, o irmão que está lá. Eu creio que é o irmão Nonato. Tem um aqui não encontrado. Amém. Deus abençoe a todos. Meus queridos, estamos aqui na casa do pastor Walter, ok? Então você pode ouvir um
pode ouvir um passarinho cantando, daqui a pouco o telefone pode tocar, a campainha da porta pode tocar, daqui a pouquinho vai sair a salinha correndo aqui pela cozinha. Estamos aqui na cozinha da casa do pastor Walter. Então é tudo improvisado, amém? Então que os irmãos tolerem isso aí. É uma reunião familiar que estamos tendo aqui, como se fosse, né? Porque estamos aqui tentando aí fazer esse tempo aí, cumprir esse espaço aqui, preenchendo esse espaço para trazer aqui uma palavra para os irmãos. Meus queridos, eu quero aqui fazer uma leitura breve de uma escritura e logo em cima queremos aqui fazer alguns rápidos comentários. Você que está com a sua Bíblia e quiser fazer essa leitura junto conosco, por favor, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 17. Vamos ler aqui rapidamente essas palavras do apóstolo Paulo e refletir um pouco aí do que ele está nos ensinando. A igreja de Francisco Morato e todos os irmãos aí que puderem nos acompanhar. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Graças a Deus. Romanos 10, verso 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amado Pai Celestial, Deus eterno e querido, nesse instante suplicamos pela Tua misericórdia para conosco, para que Tu nos guie nesse instante, Senhor, através da Tua palavra, da leitura que fizemos dela, para que Tu nos dê a instrução correta do que foi dito aqui, porque necessitamos, como dissemos há pouco, ser instruídos, ser treinados, e a única maneira é de ter a compreensão, o ensino correto da Tua palavra. E é isso que pedimos a Ti agora nesse instante, que Tu abra os olhos dos nossos corações, abra o nosso entendimento, que os Teus filhos, Senhor, possam agora, com espírito de humildade e de mansidão, receber de Ti a palavra para este dia, para os nossos corações. Queremos ser, Senhor, edificados, e sabemos que Tu está aqui para fazer isso, para edificar vidas, edificar famílias, e isso, essa edificação somente pode ser feita sobre a Tua palavra, que é a nossa rocha, é o nosso fundamento. Pode os ventos soprarem, pode os rios transbordarem, pode toda série de problemas surgirem, mas enquanto tivermos esse ensino correto, essa fundação correta, nós nos tornaremos inabaláveis, como sendo filhos de Deus treinados. É isso que nós queremos neste momento, Senhor. Que Tu nos ajude mais uma vez. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Veja que Paulo aqui está nos apresentando um dilema, né? Ele está aqui, Deus abençoe aí os irmãos de Planalto, Rio Grande do Sul, que estão nos acompanhando. Mais uma família aqui em sintonia conosco. Meus queridos, o irmão Branham, ele disse que se tem uma coisa que pode deixar o cristão fraco na fé, é a falta do ensino correto da palavra. Se um crente, uma irmã, uma filha, um filho de Deus, diz que é crente, mas ele não tiver uma verdadeira instrução, não passar por um processo de ensinamento correto da palavra, ele pode dizer que tem fé, mas a sua fé será tíbia, será fraca. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa que não passa por uma instrução correta, ela pode ser facilmente conduzida e levada por qualquer outra doutrina, por qualquer outro ensino. Então, o ensinamento correto da palavra é justamente para dar firmeza, para dar estabilidade espiritual, né, emocional. Não vou dizer que às vezes você não pode ficar um pouco nervoso, porque o Mbana disse que ele era uma pessoa nervosa, ele disse as pessoas espirituais são nervosas, né? Então tem coisa aí que vai ficar com a gente. Nós falamos um pouco ontem em Itajaí, Deus nos redimiu na alma, mas o corpo ainda não está redimido.
É a última coisa que falta ser redimido. E só vai ser redimido na ressurreição, no arrebatamento. Então, enquanto estamos aqui, mesmo aqui firmados, espiritualmente sólidos na palavra, instruídos corretamente, nós estamos aí sujeitos a erros, é verdade, falhas, e às vezes podemos aí ficar um pouco tristes, desanimados. A palavra diz que às vezes isso pode acontecer. Mas nós temos um refúgio, nós temos uma caverna de Adulão onde podemos aí nos abrigar e saber com segurança que há um Deus fiel que sustenta a sua mão para nos socorrer, para nos ajudar e para nos instruir em todas as coisas. Quando nos falta conhecimento sobre alguma coisa, qualquer que seja, basta um filho de Deus dobrar os seus joelhos e pedir a Deus o esclarecimento, a direção, que decisão tomar, que escolha fazer, e Deus vai nos ajudar. Ele não nos deixa só. Jesus disse, quando esteve aqui, eu não estou só. Aquele que me enviou está comigo. Então, você não está aqui só. Deus te trouxe aqui. Não te trouxe aqui para você ficar sozinho. Ele mesmo está aqui. E através da sua palavra que Ele mostra a sua presença. Mostra a condução das nossas vidas. Porque Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos dirige. Mas para isso, então, você precisa do ensinamento. Nós precisamos do ensinamento. E se você não tem um ensinamento correto da palavra, você vai ficar fraco na fé, como eu disse. Você pode ser levado facilmente por qualquer outro pensamento, por qualquer outra instrução errada, equivocada da palavra. Eu quero ler algo aqui que o Mambana disse a respeito disso. Está lá na sua mensagem Véu Adentro. Ele disse aqui, agora, isso é o que eu encontro em torno da maioria das vidas cristãs. A maioria, eu detesto dizer dessa maneira, mas é a verdade. A maioria das pessoas que podem professar o cristianismo, elas parecem ter um tempo tão difícil lutando para se manter. Eles se dizem cristãos, mas eles têm uma dificuldade de se manter na posição de um cristão. Tem dificuldade de estar ali em oração, fazendo uma leitura da Bíblia, buscando a Deus, buscando santificação, né, tendo companheiros com os irmãos. Às vezes tem dificuldades de se manter. E agora vai dizer, eu creio que é por causa da falta do ensino correto da Bíblia. Então veja, o Mambana está dizendo aqui que o ensino correto da Bíblia é que vai ajudar aqueles que se dizem ser cristãos a se manter firme na sua posição. Mas ele disse, alguns têm dificuldade de se manter nessa condição. Alguns têm uma luta muito grande para se manter fiel a Deus em todos os momentos. Ele diz, a culpa disso é da falta de instrução. Então o que o Mambana já está dizendo para você, você precisa do ensino, você precisa passar por uma instrução. Mas agora veja, esse é apenas um dos problemas. O outro problema é depois obedecer esse ensino correto. Porque alguns podem até ter o ensino correto, conhecer a palavra correta, mas consegue render-se a ela, consegue obedecer a ela, ou seja, tem Jesus aí como o seu Salvador, mas e a questão é, será que Ele é o seu Senhor? Será que realmente a tua vida está nas mãos dEle, de tal forma que Ele tem o controle de você, dos teus atos, das tuas escolhas, das tuas decisões? Porque quando o irmão Bana aqui diz que alguns têm dificuldade de se manter por falta de instrução, é por causa disso. Porque aqueles que não têm essa instrução, às vezes não sabem, não têm uma orientação, não sabem o que fazer, e às vezes tomam decisões erradas, fazem escolhas equivocadas, porque o irmão diz, faltou a instrução correta da Bíblia. Então ele vai dizer aqui, olha, não há tal coisa como se manter. Ele tem feito a firmeza. Todo o princípio cristão está baseado no descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Não precisa se preocupar e lutar, você está apenas descansando, isso é tudo. Dado o descanso, você entra em paz, e a coisa toda terminou. Aquele a quem ele chamou, ele justificou, e aqueles que ele justificou, ele glorificou. Citando as Escrituras. Então veja que esse ensinamento correto da Bíblia, ela é fundamental. Ele é fundamental para nos dar então uma confissão de fé correta. Porque é uma fé correta que vai permitir saber o que realmente somos. Mambana disse isso. E o ensinamento ele vai nos ajudar a nos posicionar como filhos de Deus.
Eu quero ler uma outra mensagem aqui, que responde o que eu acabei de dizer. Isso está na mensagem adoção número 1, do dia 15 de maio de 60. Aqui uma banda vai dizer assim: o ensinamento bíblico é geralmente um pouco traiçoeiro. Um pouco, sabe? Como andar em gelo fino, como nós chamamos. Por que a Bambam está dizendo isso? Por que está dizendo que é traiçoeiro? Porque, veja, quando a palavra ela é pregada na sua totalidade, isso às vezes traz à tona aí os nossos erros, nossas falhas, nossos defeitos. Então, ela nos instrui e ao mesmo tempo ela nos corrige. Se alguém aí diz que ouve a palavra de Deus, mas não sente que em momento algum se sentiu corrigido por essa palavra, então ele não entendeu. Porque aqueles que ouvem a palavra, eles são corrigidos ao mesmo tempo por ela. E é isso que Deus faz conosco por meio desse ensinamento, dessa instrução. Ela nos dá o esclarecimento, ela nos dá o entendimento e nos corrige, ou seja, muda o nosso andar, muda o nosso proceder. Então, se a pessoa que diz que é filho de Deus, que é crente, ouve a palavra, mas continua sempre do mesmo jeito, então alguma coisa está errada. Porque a palavra tem que fazer de você uma nova criatura. Tem que fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor para Deus. Um filho e uma filha melhor para Deus. Então veja, é isso que nós precisamos. Dessa instrução correta. Ele vai dizer mais aqui. Agora, a pregação normalmente pega o pecador, o traz sob condenação pela palavra. Mas o ensino coloca um homem posicionalmente no que ele é. O ensino vai realmente revelar para você a tua vocação e o teu chamado. O ensino vai mostrar para você, em primeiro lugar, qual é a tua natureza, de onde você veio, e vai te instruir a como se comportar para que você possa depois ir para aquele mesmo lugar de onde você veio. Nós viemos de Deus, e Deus quer que você volte para Ele. Mas Deus não quer que você volte para Ele da forma como você veio aqui. Nós viemos aqui nascidos em pecados, não é isso? Falando coisas erradas, como disse Davi, nascido em iniquidade, falando mentiras, cometendo erros e falhas, mas aí então você passa por esse processo do treinamento, do ensino correto, aí você se torna um filho de Deus amadurecido, então você está apto, você está pronto para representá-lo aqui na terra. Não apenas como um filho de Deus, mas acima de tudo, o tipo certo de filho, como a Branda falava. Deus quer que nós sejamos o tipo certo de filho. Então ele está dizendo, você precisa do ensinamento. É o ensinamento que vai te posicionar como filho. E isso às vezes pode levar tempo. Porque isso vai depender de uma pessoa para outra. Alguns talvez precisem de pouco tempo para ser amadurecido. Outros levam mais tempo. Eu vou ser sincero, eu levei um bom tempo, viu? Eu demorei para chegar a uma maturidade. Eu não estou dizendo que eu alcancei. Eu estou dizendo que eu estou caminhando nisso. Há muita coisa para ser corrigida, há muita coisa para mudar, né? Mas é Deus que vai fazer isso. E Ele faz isso no ritmo de Deus para cada um dos seus filhos. Ele vai dizer mais aqui, e nós nunca podemos ser capazes de ter fé corretamente até que saibamos o que somos. Então veja, você tem que saber o que você é. Você tem que ser posicionado nisto. E o profeta disse aqui, é o ensino que vai te posicionar. E aí ele vai dizer, mas você não vai ter fé até que você passe por isso. E nós sabemos que fé é uma revelação. Então, o que o Mamãe aqui está dizendo é, sem o ensino, né, sem o treinamento, não pode haver uma revelação. Então, uma vez que você passa por esse processo de treinamento, de ensinamento, então Deus vai revelar a você a si mesmo. Ele vai se revelar a você. Ele vai confirmar aquela palavra que você recebeu. Então, o ensino correto da Bíblia ajuda a manter o Filho de Deus, a Igreja de Jesus Cristo na Terra, em equilíbrio. E como é que faz isso? Corrigindo. Corrigindo nas atitudes, nas ações, em palavras. Então, é como os filhos que precisam ser corrigidos. Os pais, às vezes, têm que corrigir os seus filhos. Né? Muitas vezes aí temos que corrigir a Sarinha ali. Ela quer fazer uma coisa e a gente diz, olha, não faça isso. E temos que corrigir. A Banda disse, e nós temos que fazer isso com nossos filhos. Porque é isso que Deus faz conosco. Ele usa a sua palavra para nos corrigir. Agora, para que isso? Qual é a função da correção? É para atingirmos a maturidade.
Você corrige o seu filho, a sua filha, para que ele adquira a maturidade até que ele entenda o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. E esse é o tempo de ensino. Umbanda diz que nós estamos vivendo um tempo de ensinamento. Deus tem derramado sobre a sua igreja uma chuva. E a chuva de ensino. E é uma chuva de ensino e é uma chuva de correção. Então, é o ensino da palavra que vai posicionar você, que vai dar você equilíbrio. Quero ler uma outra mensagem aqui, que o Umbanda tratou sobre isso. Perguntas e respostas, de 54. Essa aqui não temos traduzida. Ouça, o ensino é difícil às vezes. Às vezes você pode não compreender. E às vezes não é só difícil para quem está ouvindo, para quem precisa entender. É difícil até para quem está expondo o ensino. Porque às vezes nós, limitados que somos, não temos às vezes um vocabulário talvez tão bom para que o ensino, a palavra seja compreensível. Porque estamos tratando de algo celestial. E nós temos aqui uma linguagem terrena para falar de algo que não é terreno. Então até para ministrar aqui é difícil. E nós aqui que ministramos, nós nunca nos sentimos competentes para fazer isso. Nós temos que entregar sempre nas mãos de Deus. Sair do caminho. Se Deus não tomar as rédeas aqui, é difícil para tudo. Então o profeta aqui, o ensino é difícil às vezes. Mas isso manterá a sua igreja nivelada. Para que serve o ensino então? Para nivelar a igreja. Para posicionar a igreja, para dar a ela uma convicção segura do que ela é e qual é o papel dela aqui na Terra. Por que você está aqui? Só para você se formar na faculdade, depois arrumar um bom trabalho, ou casar, criar filhos? Tudo isso é bom, e você pode ter certeza. Deus te colocou para você fazer todas essas coisas. Mas, acima de tudo, queridos, Deus nos colocou aqui para sermos suas testemunhas. Como dissemos ontem, Deus usou seu Filho para ser o seu véu. E uma Umbanda disse, Deus agora está usando a igreja, nós, para sermos o seu véu. Nós temos que estar aqui, manifestando a Ele, através dessa palavra, através do ensino. Então, você sendo nivelado pelo ensino, você vai estar apto, então, para representar. Ele vai dizer aqui, isso manterá o que Deus disse. Às vezes, se tem uma coisa que eu detesto fazer, é corrigir os meus filhos. Olha só o que o profeta está dizendo. Às vezes eu tenho que repreender, eu não gostaria. Não é uma coisa agradável para mim, mas nós temos que fazer. Às vezes precisamos repreender os filhos. Quando ou dar-lhes uma surra, mas eu detesto fazer isso. Mas ainda assim, a Bíblia disse para fazer isso. Nós temos aí alguns princípios morais modernos, dizendo que os filhos não devem ser surrados, corrigidos pelos pais. O profeta aqui diz, eu às vezes preciso fazer isso. Porque a Bíblia diz. Agora, por que ele está falando isso? Ele vai dizer aqui. E observe, essas pessoas hoje, que não batem nos filhos, que não surram, que não os corrigem, o que acontece? Que filhos que estão criando aí para eles? Essas pessoas que não batem nos filhos e os corrigem, descubra o que eles conseguiram com isso. Que tipo de filho que eles vão ter? Eles conseguem um pequeno pedaço ali, inteligente, que vai bater o pé e vai jogar uma laranja contra a parede e gritar com vocês, os pais. É isso aí, veja. A Bíblia está certa em tudo, não é mesmo? A Bíblia está certa em tudo. Então, este foi um tempo de ensino. Então é isso. Se nós não formos ensinados pela palavra, nós vamos ficar aqui batendo o pé, que nem criança boba aqui, sem instrução, que nunca foi corrigida. Uma criancinha mimada, tirando laranja na parede. Eu acho que ele podia dizer coisas piores, quebrar uma vidraça em uma janela. E às vezes nós fazemos isso. Se você não é instruído corretamente, você vai ser como essas criancinhas aqui. Então, é isso que Deus está fazendo. Mas veja, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu creio que Deus somente vai corrigir e ensinar de fato aqueles que são seus filhos. Ele disse que a palavra é entregue a todos. A chuva cai sobre todos, os raios do sol brilham sobre todos, a unção do Espírito Santo cai sobre todos. Eu creio que o irmão Arantes falou alguma coisa sobre isso ontem, tratamos um pouco sobre isso. A chuva cai sobre todos, mas somente aquele que é o eleito, aquele que nasceu com o gênese de Deus, é que realmente vai ter alguma utilidade nisso em sua vida. Então, a instrução, ela está aqui, para amadurecer aqueles que Deus separou para estar aqui como seus representantes na terra, como o seu véu, para que ele possa se manifestar. Então, veja que foi para isso que Deus, então, nos enviou o seu profeta. Deus nos enviou o seu profeta
para nos dar o ensino correto da palavra, de modo que a igreja possa estar aqui nivelada. Vou usar aqui os termos que o Mambrano usou. Estamos aqui posicionados, nivelados, ou seja, em equilíbrio, temos equilíbrio emocional, espiritual, temos uma confissão correta. Mas por que isso? Porque Deus nos enviou um profeta. Mambrano disse que tem que ser por meio de um profeta, para nos trazer o ensino. Então, Deus ele envia o seu profeta, esse profeta corrige a igreja, nivela a igreja e tira a igreja do falso ensino. E é por meio de um profeta, é por meio de uma mensagem, por meio do ensino, que Deus faz isso. Ele disse isso lá no livro das Eras, eu quero ler aqui. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente enviava seu profeta em cada era, onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina, havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra. Deus sempre enviava o seu servo para essas pessoas, porém, a parte dos teólogos. Ou seja, esse profeta não era enviado para pregar um ensino de uma escola, de seminário, de teologia, de um credo denominacional. Não, ele seria enviado para corrigir todos esses erros aí dos ensinos dogmáticos das escolas de seminário. A parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Então, Deus enviou os seus profetas para isso. E você sabe que o Mambrana disse que ele esteve aqui para fazer isto, para ensinar. Mambrana disse muitas vezes, ele disse, olha, eu estou aqui ensinando vocês, quero ler algo aqui, mensagem Os Sinais de Sua Vinda, de 62. No domingo que passou, creio no domingo passado, tivemos mais de 3 horas no ensino da palavra. Em que dia que estamos vivendo? E os tempos em que estamos vivendo. Olha só o que ele disse, 3 horas ensinando. Agora, por que eu estou chamando a atenção em tudo isto? Porque eu ouvi um ministro dizendo que nós não precisamos passar por um ensinamento. Nós até comentamos alguma coisa a respeito disso aí no grupo aí do WhatsApp, né? Eu ouvi um ministro dizer isso, você não precisa passar por um ensinamento. Tudo que você precisa é de revelação. E alguma coisa está errada nisso, porque como é que você vai ter revelação se você não tiver conhecimento? A escritura que lemos há pouco aqui, como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que não ouviram? Como virão se não houver quem pregue, quem ensine? Então alguém tem que vir até você, tem que ser enviado de Deus, ele tem que pregar para você, você vai ouvir, você vai crer, você vai invocar. Agora, quando você invoca é porque você teve a revelação. Então veja, a revelação só vai vir depois de todo esse processo. E é Deus que faz tudo isso, né? E alguns estão trocando aí por outras coisas. Isso, meus queridos, esse é o programa de Deus e você não pode substituir isso por nada. Esse é o programa de Deus, tem que ser por essa forma. Paulo disse, como que você vai receber a revelação daquele que você invoca, que você crê, se você não crê, se você não viu, se não houve alguém que ensinou para você. Então uma banda que disse, olha, eu precisei aqui por 3 horas ensinar. Aí agora um ministro diz, não, você não precisa passar por ensinamento. E teve um momento, eu acompanhei quase toda a ministração do ministro, do vídeo, e teve um momento que ele começou a explicar algumas coisas da Bíblia, né? E logo daqui a pouco se corrigiu. Opa, o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando. Eu acabei de dizer que eu não posso nada. Isso tem que ser só revelação. Veja, eles entram em contradição porque não tem outra forma. Para você falar da Bíblia, das coisas de Deus, você tem que ensinar. Você tem que explicar. As fitas não podem ser apenas tocadas para você ouvir. Elas têm que ser explicadas. Mambrana disse para o irmão Oliveira, eu quero que você pegue as minhas fitas e explique para o meu povo. Mambrana não disse que as fitas eram apenas para ser ouvidas, porque ele disse que muitos não iriam entender simplesmente ouvindo. Elas têm que ser explicadas. É a ferramenta do Ministério Quinto hoje para que a mensagem seja levada à igreja, à noiva de Cristo. Você recebe a revelação quando você tem o ensino correto. E o ensino correto do quê? Da palavra, né? Da palavra, da Bíblia, da mensagem, porque uma coisa complementa a outra. Não estou dizendo aqui que a Bíblia é incompleta sem mensagem, mas o que eu estou dizendo é que esta mensagem, como disse o profeta, ela está aqui para nos corrigir do falso ensino.
Né? Então, o que a fita faz? Ela te leva de volta para a Bíblia. Então, tudo isso é ensinamento. Se você não tem Bíblia, se você não tem mensagem, se você não tem uma instrução, como é que você vai ter uma revelação? E agora alguém diz, você não precisa de ensinamento, você só precisa da revelação. Mas você está pulando um caminho aí. É como alguém que pede sinais sem antes ter a palavra. O profeta disse, busque primeiro a palavra e os sinais seguirão essa palavra. Esse é um processo, não pode pular isto. Então, uma banda que disse, eu fiquei 3 horas pregando, 3 horas ensinando. E é isso que Deus fez através do seu ministério. Nos dando o ensinamento da sua palavra. E agora veja, alguns até podem discordar do irmão Branham. Alguns até podem discordar da sua teologia. Mas o irmão Branham ele fez o melhor que ele podia. Ele não tinha realmente uma formação acadêmica, de seminário, não tinha uma instrução, talvez não sabia usar aí palavras adequadas. Às vezes nós, quando vamos traduzir algumas coisas, realmente algumas coisas não estão, há palavras ali inarticuladas, não estão corretas. Mas ele confessava isso, ele era humilde, eu admito, ele não sei me expressar corretamente. Mas Deus usou este homem mesmo assim, porque era a única forma de nos levar para o ensino correto. Alguém que tivesse a sua mente totalmente limpa do ensino pervertido. Né? E às vezes, por isso que encontramos dificuldade de esclarecer alguns irmãos, porque estão há tanto tempo no ensino errado, que isso parece que calejou a sua mente. Não é isso? Cauterizou a sua mente. É difícil trabalhar com isso. É difícil trabalhar com uma pessoa que foi ensinada errada por tantos anos, ou que aí está com feridas, marcas de cicatrizes, de tristezas, de ofensas. Conversamos um pouco aí sobre isso, o irmão Arantes e eu, e é difícil. Mas veja, se é um filho de Deus e ele recebe a instrução correta, cedo ou tarde, essa palavra que é uma semente que não morre, vai ter que frutificar nessa vida. Ele vai ser modificado na sua mente, na sua condução, na sua confissão. Mas é o ensinamento que vai fazer isso. E depois disso, Deus mesmo se revela, vindicando aquele ensinamento como sendo dele, como sendo da sua palavra. Então, alguns às vezes não concordam com o ensino do Branham, com a sua teologia. O Branham tinha a sua teologia própria. Né? Alguns podem não concordar, mas ele disse, é o que eu tenho para dar para vocês, porque é o que eu aprendi de Deus. Eu quero ler onde ele disse isso. A fé no Filho de Deus. Não temos traduzido. 52. Alguns dos meus ensinamentos teológicos, pontos de vista sobre a Bíblia, podem até estar errados. Mas vamos lá. Ele falou isso porque ele era humilde, né? Na verdade, não estavam errados, queridos. O que podia estar errado seriam os termos ali que ele pudesse usar e que teologicamente não pudessem ser compreendidos. Um seminarista, às vezes, discordasse da forma como ele expôs. Mas nós sabemos que, em tese, na base, no ensino, no cerne do seu ensinamento, nós sabemos que estava correto. E ele mesmo sabia disso. Porque ele disse depois, tudo o que eu falei é o que está na Bíblia. Então, se você falar o que está na Bíblia, não pode estar errado. Então, eu não posso dizer, eu não sou um estudante dos melhores, sou muito analfabeto, sem instrução, sem educação escolar, mas isso não é o meu desejo, mas eu não podia ter isso. Nós somos criados em uma família pobre, 10 filhos, com o pai doente que morreu quando ele era apenas um jovem. O fardo estava sobre mim, o mais velho da família. Eu fiz o meu melhor e apresento isso para a minha mãe, mas agora para o reino de Deus, se eu pude fazer isso por meus irmãos e irmãs em carne, o que o Mamãe está dizendo aqui? Se eu pude me arrebentar trabalhando para sustentar minha família e os meus irmãos e dar o meu melhor que eu podia por eles, para ajudá-los, para auxiliá-los, agora vai dizer, o que eu poderia fazer pelos meus irmãos e irmãs que estão no Espírito e que vivem para sempre? Né? Eu tenho que me esforçar do mesmo jeito para dar o meu melhor para que os filhos de Deus possam ter o conhecimento correto da palavra. Ele diz aqui, o que eu posso fazer? O melhor que eu sei. Né? Então veja, você precisa entender que a teologia que o irmão Branham estava apresentando era a melhor coisa que ele podia nos dar. E não há outra coisa, meus irmãos, não há outra teologia, não há outro tipo de mensagem, não há outro ensino. Este é o ensino que você precisa, para você entender o que está na Bíblia. E alguns de vocês podem estar em um ensino que pode não concordar comigo em diferentes pontos, mas eu não digo isso por nenhum motivo contencioso ou coisas tais. Eu digo isso apenas para ser sincero, as convicções para declarar as minhas opiniões sobre isso. E eu sei, nós sabemos que as opiniões, irmão Branham, eram os pensamentos de Deus. Será que você também pode concordar com isso?
Como o irmão o irmão William Upshaw, quando o irmão Branham revelou que Deus estava curando ele, ele disse, eu aceito porque Branham conhece a mente de Deus. Aquele homem era homem de fé. Nós temos que entender isso. Branham tinha a mente de Deus. Branham tinha o entendimento da doutrina. E a própria Bíblia diz que a doutrina de Deus, é como uma chuva. É como um orvalho. Eu quero ler essa escritura. Está lá em Deuteronômio 32, verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Aí uma banda depois pega essa escritura para dizer, veja, é o que Deus está fazendo agora. Está lançando sobre a igreja uma chuva de ensinamento. Que contradição, não é? O ministro lá diz, não precisamos ser ensinados, só precisamos de revelação. E como é que você vai fazer com esse ensino uma banda que diz que Deus está nos derramando uma chuva de ensinamento? Então não deve ser para ele, sim. Ele só quer uma chuva de revelação. Não pode haver revelação sem essa chuva aqui da doutrina. Sem essa chuva gotejando aqui. Uma banda chega a falar sobre isso, eu quero ler. Lá na mensagem, a palavra falada da semente original 2. Alguém me pediu para repetir essa palavra hebraica novamente, de Joel capítulo 2. A palavra lá é temporã. É a palavra hebraica moré, que significa ensino. Em outras palavras, ela será uma chuva de ensino e uma chuva de colheita. Aqui uma boa está dizendo, Deus está preparando uma chuva de ensinamento. Para que isso? Se Deus só quer dar revelação para você. Ele quer derramar essa chuva do conhecimento correto da palavra para que ele se revele a você. Esse é o caminho de Deus. Meu querido, não tente pular isso. Por mais poético que alguém chegue para você e diga, não necessitamos de instrução, não necessitamos de um conhecimento, só precisamos de revelação. Esse é o processo de Deus. Ele tem que derramar, gotejar sobre você a doutrina, o ensino doutrinário, e depois Deus vai reivindicar isso como sendo dele. Se a palavra for dele, se o ensino é correto, Deus vai revelar a você isso. Esse é o caminho. Então, se o ensino for falso, e alguém disser que tem uma revelação, eu não vou duvidar, mas não é a revelação de Deus. Porque Deus não pode dar uma revelação em cima de um falso ensino. Deus somente pode reivindicar um ensino que seja dele mesmo, da sua própria palavra. Eu estou repetindo isso várias vezes, porque não há outro meio, queridos. Agora, também nós temos dito o seguinte, eu vou dizer aqui de novo. Uma pessoa pode ter 100% o ensino correto da palavra e ir para o inferno com tudo isso. Uma pessoa pode ter o ensino correto sobre a deidade, saber quem é Deus, quem é seu filho, tudo isso muito bem esquematizado na sua mente intelectual. Mas como eu disse, seria apenas uma fé intelectual. Se Deus não revelou isto, de nada vai servir. Agora, o que é a revelação? Porque, veja, nós já comentamos isso em alguns lugares, eu acho que foi numa rede social, lá no Facebook. Porque os trinitários sabem que não tem como você explicar a doutrina da Trindade, não é bíblica. Então, o recurso deles é dizer, olha, é um mistério. Tem que dizer mesmo que é um mistério, porque não tem como explicar. É carnal, é diabólico, é antipalavra, é anticristão. Então ele não tem como explicar a Trindade. A Trindade levou 2 ou 3 séculos para ser formulada. E só depois do século III, por 200 anos, ninguém tocou em Trindade, porque não é um ensino bíblico. Aí depois, quando resolveram inventar a Trindade, precisaram de outros 2 ou 3 séculos para poder formalizá-la. Porque não tem como você falar de uma coisa que não é ensinamento de Deus. Então eles dizem, olha, é um mistério. Aí o que o unicista fala? Eles não têm como provar para você que Jesus é o próprio Pai. Não tem, não há Bíblia para isso. Não há mensagem para isso. Não há mensagem para provar que o Pai é filho de si próprio, que Deus se autogerou. Então eles têm que dizer para você o quê? Eles dizem, não, isso é uma revelação. Se Deus não te revelar, você não vai entender. Não, meu querido. Deixa eu dizer para você. Você pode compreender tudo isso e você não precisa de revelação para isso. A Bíblia é tão simples nessas coisas que você nem precisa de revelação para entender quem é Deus, quem é seu filho. Está tão claro. É possível você ter um entendimento correto disso, ainda assim não ser salvo, porque isso não vai salvar você. O entendimento doutrinário correto não vai salvar. Isso é uma alavanca que Deus vai usar, é um trampolim que Deus vai utilizar nos seus eleitos para revelar a eles, para transformar eles. Agora, se alguém que não é eleito, ele pode ter um entendimento correto. Não precisa de revelação para isso.
Agora, se ele não é eleito, é só o que ele vai ter. Uma fé intelectual, e pode ser correta, pode ser o ensino correto, mas se ele não é da eleição, isso não vai transformá-lo. Ele não vai ter a revelação de Cristo. Então, o que é a revelação? Não é a unção doutrinária, não é a revelação, não é uma iluminação, uma ideia mais brilhante sobre o ensino doutrinário, não é isto. A revelação é a experiência, é a vivência tua com Deus. É a experiência de Deus com você. A revelação é quando Deus se reivindica a si mesmo, revelando a você de forma que realmente agora não é mais você vivendo, é Ele vivendo em você. A revelação de que o Umbanda tanto falava na sua mensagem é quando a própria pessoa do Espírito Santo derrama sobre você a vida dele, de forma que agora você consegue conduzir a tua vida, não por teu próprio esforço carnal, mas pelo esforço dele, a vida dele em você. Você não se esforça para falar correto, é Deus em você. Você não se esforça para viver uma vida correta, é Deus em você. Você não precisa fazer nada. Na doçura do Espírito, Deus vai te conduzir em todas essas coisas. Por quê? Porque Ele se revelou em você. Deus vive em você. É disso que Paulo falava quando ele disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. Por quê? Porque Ele se revelou em mim. Mas Ele nunca vai chegar até esse ponto sem antes você não saber quem Ele é. Como é que você quer que venha sobre você alguém que você nem sabe quem ele é? Você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é o Filho. Então veja, o ensino vai te alargar isto. Vai te dar um entendimento disso. E quando você recebe isto, então você criou campo, você criou ambiência para que Deus mesmo, a pessoa de Deus, venha até você e tome conta e conduza você. Isso Umbanda chamou de novo nascimento. Umbanda diz que o novo nascimento é a revelação pessoal da pessoa de Jesus Cristo para o crente. É disso que Umbanda falava. Então os unicistas dizem, não, você não entendeu que Jesus é o próprio Deus porque você não tem ainda uma revelação. Nada disso. O ensinamento correto pode ser a parte de uma revelação da pessoa de Deus, mas ela nunca fica completa. O crente nunca é completo sem essa revelação. Mas essa revelação não pode vir sem esse processo. Tudo isso que eu estou falando aqui é para tentar responder esta lógica aí do ministro, né? Não, você não precisa aí de um ensino, você precisa de revelação. Cristo não pode se revelar a você se primeiro você não souber quem é Cristo, o que Ele está fazendo, o que Ele quer de você. E é o ensino que vai alargar a tua mente para você entender todas essas coisas. Então Umbanda fala, nós estamos agora recebendo aqui uma chuva, e é uma chuva de ensinamento. Ele diz aqui, virá uma chuva de ensinamento. E o que é isso? Colocando as sementes na terra. Tenha cuidado com o tipo de semente que você está colocando no ventre do seu coração. Tenha cuidado com o tipo de doutrina aí, com o tipo de ensinamento que você está recebendo. Porque se for um ensino falso, você nunca vai ter revelação de Deus. Deus nunca pode tomar conta da tua vida. Você vai estar por conta própria. E mesmo assim a pessoa pode ser bem emocional e até pode ter dons, porque o Espírito Santo, a chuva, cai sobre todos. Mas só vai frutificar na boa terra, que recebeu a semente correta. Então, aqui o Umbanda diz, veja, tenha cuidado com o tipo de ensino, com o tipo de palavra que você está recebendo. Não aceite credos, aceite a palavra. Aceite o ensino correto da palavra. Eles têm falado tanto sobre chuva tardia, não descartando vocês, irmãos, aqui da chuva tardia, mas isso não é chuva tardia. Se a chuva tardia estivesse aqui, o poder de Deus teria atingido essa coisa. E ela teria varrido o mundo. O Umbanda está dizendo, muitos estão vindo aí com os ensinamentos, e o Pentecostes, e unicidade. Mas veja, o Umbanda que diz, se tudo isso realmente fosse de Deus, com o ensino correto dele, ele reivindicaria isso, transformando aí vidas, criando realmente promovendo um grande avivamento. Mas eles estão forçando isso, eles estão organizando, assim como organizaram o Pentecostes, agora eles também estão organizando a mensagem. Quando você organiza uma mensagem, quando você organiza um ensino, Deus não pode operar. Deus não pode operar. Porque aí é o próprio homem tentando forçar alguma coisa, tentando criar alguma coisa. Umbanda aqui diz, não pode você querer fazer alguma coisa, você vai manufaturar. Tem que ser Deus mesmo fazer. A chuva tardia está a ponto de chegar. Mas qual é o problema? A igreja está manufaturando para si mesma alguma coisa. Exatamente como Eva tentou fazer. E temos feito a mesma coisa, tentando fazer algo em nós mesmos. Não ponha a mão nisso. Deixe Deus fazer. Tome a sua palavra, a palavra dele como ela é.
Não coloca aí o ensino do credo unicista, dualista, arminianista, calvinista, trinitário. Não. Receba a palavra como ela é. Segure-a em seu coração. E quando a chuva começar a cair, a vida vai tomar conta e a palavra se manifestará. Aí, é isso, querido. Quando você recebe a palavra correta, ela vai se revelar a você. Deus vai reivindicar tudo isso. Então veja, se nós somos aí predestinados a sermos aqueles filhos de Deus, então nós precisamos receber a instrução correta da palavra de Deus. E essa é a única maneira de forma que essa vida de Deus aí possa frutificar em nossas vidas. E Deus está nos dando aí uma fé, e esta fé, ela está sendo firmada no conhecimento de Deus. Eu quero ler algo aqui que o Irmão Branham disse em um sermão que eu traduzi. Foi o primeiro sermão que eu traduzi do Irmão Branham, chamada Um Absoluto, dia 4 de março de 63. Só quero ler isso aqui que ele vai dizer lá no parágrafo 33. Antes que você possa ter fé, e o que é fé? O que o Irmão Branham disse que a fé é? É uma revelação. Correto? Então o que ele diz? Antes que você possa ter a revelação, não é isso? Você tem que ter algo em que confiar. Aí que está. Você não pode ter revelação sem antes ter uma base doutrinária, sem antes ter um ensino correto. Você recebe o ensino correto, essa base doutrinária, então Deus vem com a revelação. É isso, queridos. Mas estou dizendo aí, não, você não precisa de uma base, só a fé. Ou melhor, é isso, só a fé, só a revelação. Não pode haver revelação sem uma base, sem uma coisa em que confiar. E Paulo disse para você o que ali, na escritura que lemos? Que a fé vem pelo ouvir, não foi isso? De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o que é fé? Acabei de dizer, fé é uma revelação. Então ele está dizendo aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então vamos trocar isso aqui por revelação. Como é que fica? A revelação é pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então Paulo aqui está dizendo, você nunca vai ter uma fé, você nunca vai ter uma revelação sem antes você passar por uma instrução da palavra. É isso que Paulo disse lá no começo. Como é que você vai invocar? Como é que você vai ter uma revelação de alguém para invocar? Se antes você não for, se você não crer, se você não ouvir, se alguém não pregar para você, se alguém não for enviado para pregar, para ensinar. É isso. E depois Paulo diz, olha, se você não tem isso tudo, você nunca vai ter uma fé. Porque a fé, a revelação, somente vai vir depois que você submeter todo esse processo. Ouvir alguém que Deus envia, ele vai pregar, vai instruir você. Então Deus vem e revela a você. E alguns agora estão dizendo, não, você não precisa de tudo isso, você pode pular tudo isso. Você nem precisa de alguém pregar, toca uma fita. Né? Tem alguns dizendo isso, toca uma fita. Por favor, uma banda disse, não basta ouvir a fita, ela tem que ser explicada. Né? Eu sempre conto aquele testemunho do Billy Paul que eu traduzi, aqueles testemunhos maravilhosos do irmão Billy Paul. Eu sempre guardo aquele testemunho que ele deu, quando ele ouviu seu pai pregando a mensagem, a noiva celestial. Ele ouviu seu pai pregando e ao sair do tabernáculo ele disse, pai, que mensagem maravilhosa. E logo uma banda disse, você entendeu? Sim, entendi. Enquanto os dois estavam no carro, Billy Paul estava conduzindo o carro, seu pai se volta para Billy Paul e diz, Billy, você realmente entendeu o que você ouviu hoje? E no seu testemunho, Billy Paul diz que quando o seu pai fez a pergunta pela segunda vez, ele viu que, ele entendeu que ele não tinha dado uma resposta correta a primeira vez. Então ele teve que ser sincero e disse, não pai, eu não entendi nada. E eles continuaram ali no trajeto. E diz o Billy Paul que o seu pai percebeu que ele ficou com um semblante decaído, triste, por ter confessado isso. Ele confessou, que mensagem bonita, mas eu não entendi nada. E para consolar o Billy Paul, ele disse que seu pai lhe disse, Billy, não fique triste por eu ter constrangido a confessar, tirar de você essa confissão. Porque eu posso contar nos dedos quem realmente entendeu hoje o que eu falei. Então veja, o Mabano sempre disse que não basta você ouvir, você tem que entender. E aí, você tem que entender como. Aí que está. Você tem que passar por um processo de ensino, de instrução. E isso leva um tempo. Isso leva um tempo. Por isso que o Mabano diz, é difícil às vezes, porque leva um tempo. Mas isso é o que vai ajudar você até a maturidade. E a revelação é isso, queridos. Quando você tem a revelação é quando você atinge o grau de maturidade. Às vezes você pode ter até o entendimento correto, mas ainda não chegar à madurez. É o ensinamento correto, mas faltou a revelação. Você teve a fé intelectual, mas lhe faltou a revelação. Então o ministro lá que disse, você não precisa de instrução,
Você só precisa de revelação. Qual foi o argumento que o ministro lá disse? Eu vou dizer aqui para você. Ele disse assim, olha, é por isso que nós temos aí muitas discussões, por isso que há tanta divisão, por isso que há tanto erros, por isso que há tantos companheirismos sendo aí desfeitos, porque é muito ensinamento e não tem revelação. Olha o argumento que o ministro usou. Então ele está culpando as divisões por causa do ensino? Né? Então, se não houver ensino, então não há divisão? Ah, por favor, veja, justamente por causa do ensino é que há divisão. Mas veja, não é exatamente o ensino que provoca a divisão. A divisão vem daqueles que não quiserem submeter o ensino. Então, não ponha a culpa no ensino correto pelas divisões que está havendo aí, as discordâncias e os grupos. Não ponha o ensino correto, não ponha a culpa no ensino correto da palavra da doutrina. Ponha a culpa naqueles que não se sujeitaram a esse ensino correto. E são eles que não sujeitaram que criaram as divisões. E você vai ouvir deles as justificativas, por que eles estão divididos. Né? Então, não ponha a culpa no ensino correto. Então, a culpa está naqueles que não se sujeitaram, aqueles que não aceitaram. E aqui Paulo disse, eu vou repetir, então voltar aqui, ele disse, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E eu já expliquei isso aí lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Essa palavra aqui que Paulo usou, ouvir, no grego é akoi, que tem o sentido de ouvir, mas também tem o sentido de instrução oral ou pregação do evangelho. Então, Paulo aqui está dizendo, você não vai ter uma fé, você não vai ter uma revelação, até que você passe pela instrução oral, pela pregação do evangelho. Está claro aqui. Então, não pode haver revelação, a menos que você passe primeiro por ensinamento. Passe por aquela chuva de ensinamento. A menos que você primeiro passe por uma instrução. Tem que haver, sim, um ensino da palavra, para que depois possa ser dado uma revelação dessa palavra. Amém, meus queridos? Veja, eu queria me alargar um pouco mais nisso, mas eu vou deixar essa palavra por aqui. E esse é apenas um breve resumo que eu estou fazendo aqui do ensino que eu pretendo trazer logo mais à noite, aqui no nosso tabernáculo em São José. Eu quero apenas entregar aos irmãos aqui esta palavra, lembrando de que nós estamos aqui. Nós estamos aqui com o objetivo de trazer um ensino para ser diferente dos outros? Não. Nós estamos aqui trazendo esse ensino, porque Mambana disse, sem esse ensino não há revelação. Sem esse ensino não há madurez. Sem esse ensino Deus não pode nivelar a igreja. Então nós estamos trazendo esses ensinamentos, trazendo essa informação. E se é de Deus, né? Se o que dissemos é de Deus, vai produzir frutos, vai ter resultados. E leva tempo. Não pense que se o resultado demora a vir é porque o ensino é falso. Não, é que tudo acontece em um tempo. Plante uma semente lá e veja quanto tempo leva para crescer. Mambana disse, não adianta você ir no outro dia lá e tirar a terra para ver se a semente está lá indo ou germinou. Não faça isso. Não mexa, deixa quietinho lá. Tem um tempo, leva um tempo. Tem uma estação toda pela frente ainda. Isso leva um tempo. E isso, como eu disse, depende do ritmo de cada um. Alguns conseguem entender mais rápido e amadurecem mais rápido. Outros conseguem por um processo de tempo um pouco mais longo. Mas isso vai acontecer. Agora, não ponha a culpa no ensino, porque o ensino é falso. Só porque alguém não demorou para amadurecer, então é porque o ensino está errado. Porque o ministro não é competente o suficiente. Não ponha a culpa nessas ferramentas. Né? Mas deixe Deus trabalhar. É Deus que faz a sua obra. É Deus trabalhando com seus filhos. Mas não pode haver amadurecimento. Não pode haver revelação sem este ensino. Você precisa sim ser ensinado. Né? E graças a Deus por Ele ter nos dado essa chuva de ensinamento. Amém, meus queridos? Que nós possamos aqui estar sempre fiéis a esse ensino e desejosos de buscar, de crescer e de aprender mais. Amém, meus irmãos? Amém, graças a Deus. Antes de encerrar aqui a conexão, estou vendo aqui que há várias famílias acompanhando, 14 famílias. Deus abençoe aqui a todos os irmãos que puderam aqui acompanhar conosco. Irmão Nonato, amém, Deus abençoe irmão Nonato, pastor Francisco, que está acompanhando, irmão Denival Chapecó, Deus abençoe meus queridos. Que Deus os abençoe grandemente. Nós estaremos aqui esta noite fazendo aqui um culto no Tabernáculo São José. E assim que possível aí nós estaremos depois divulgando esse material, os textos, os vídeos, os áudios, para que os irmãos aí possam acompanhar.
Amém, meus queridos? Que Deus vos abençoe. Obrigado por ter estado até aqui nos acompanhando. Que Deus lhes conceda um ótimo domingo, um ótimo final de semana, um ótimo começo de semana, na verdade. E que Deus esteja aí lhe derramando da sua chuva, do seu conhecimento e revelando mais e mais da sua palavra para o seu coração. Amém. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo.